Boa noite, pessoal, meu nome é César Mello, eu sou advogado, especialista em direito público e esse é um vídeo para falar exclusivamente sobre direito mesmo. A maioria dos meus vídeos eu falo sobre a questão de CACs, etc, mas esse aqui é só sobre direito. Então, pessoal que quer ver coisas sobre CAC aí, esse vídeo pode pular, mas eu acho legal que você assista porque são informações importantes para a vida civil em geral, certo? Então, o vídeo é sobre como ganhar um processo. Primeiro ponto que eu quero deixar claro nesse vídeo é que ganhar um processo é diferente de você obter uma sentença favorável. Ganhar um processo significa você obter um resultado útil sobre o processo. Uma sentença linda, maravilhosa, transitada em julgado, que você não tem como executar, você não tem como fazer ela cumprir, você perdeu o processo, certo? Um processo que nem existiu, ele só existiu na cabeça das pessoas, porque as pessoas simularam os acontecimentos utilizando a lógica, utilizando a imaginação e chegaram à conclusão que o melhor resultado era fazer um acordo e resolver daquele jeito, também é um processo ganho. Porque um ponto importante é que se você tem um processo, é que provavelmente você não tomou os cuidados que deveria ter tomado relativo ao direito preventivo. Então, o processo tem que ser a última instância. O litígio tem que ser a última instância, tem que ser o último ponto, certo? E quando você chega nesse último ponto, você tem que já estar preparado, né? Você já tem que ter tomado medidas anteriores que lhe permitam, opa, cheguei no ponto, agora é hora de eu colocar todas as medidas mitigadoras que eu tomei antes em prática e botar elas para funcionar. Então, esse é um ponto claro. Lógico que existem situações onde não depende de você e acaba virando um processo, acaba virando um litígio porque a outra parte não concorda, né? Ou porque é uma situação que era incontrolável e te levou a um litígio. Então, como que você faz para ganhar o tal do processo? A primeira coisa é que você tem que entender que você possui armas a serem utilizadas, tá? E as armas não são só o direito, tá? O direito é só uma das armas que você vai utilizar. A primeira arma é o direito, tá? Essa é a primeira. Então, se o seu direito é bom, se você fez uma pesquisa na doutrina, você fez uma pesquisa na jurisprudência, você leu a lei, etc. E você chegou à conclusão que você tem razão e que o teu direito é reconhecido naquela comarca, naquela situação, com aquelas provas, eu estou correto segundo a lei, certo? Eu tenho as provas de que eu estou correto segundo a lei. Ótimo, entendeu? Então o direito é bom, tá? Primeira arma, certo? Ah, mas então só ganha se o direito for bom? Não. Não é isso. Só que se o direito for ruim, você tem que saber que o direito é ruim. Então, semana passada mesmo, tive uma cliente, a gente negociando lá uma questão de uns aluguéis, um imóvel que ela devolveu, certo? E daí ela me vem com essa. Ah, mas eles não podem me cobrar os aluguéis porque eles não mandaram o boleto. Não tem, entendeu? A gente pode até discutir, eles não podem cobrar multa, não é justo que eles cobrem a multa, mas você estava na posse do imóvel. Havia um contrato de aluguel. Se eles mandaram boleto, eles não mandaram boleto, o aluguel é devido. Até porque a lei diz que caso o credor não queira receber, é sua obrigação entrar com a competente ação de depósito. Se ele não mandou boleto, isso não torna você adimplente. Então o direito dela era ruim. Eu falei, escuta, se você não tem outro argumento para me passar, esse daí eu não vou nem levantar. Entendeu? Eu não vou nem levantar porque daí fragiliza. Porque a gente tinha outros argumentos ótimos em relação a outras questões, né? E esse era uma porcaria. Eu falei, não, esse daí você abre mão e vamos discutir o resto, né? O cara já está topando abrir mão do resto, né? Esse daí você engole, né? Até porque o próximo ponto, o custo de discutir é mais alto do que o desconto que você está querendo, tá? E esse é o segunda arma, segundo ponto de pressão a ser levado em conta, o custo, tá? Levar alguma coisa a juízo tem custo e não é barato, tá? Então, por exemplo, aqui no Paraná, praticamente todos os processos que não cabem no juizado especial, eles estão praticamente no topo da tabela de custos. Então, a tua causa não é pequena causa. Você vai pagar mais ou menos R$ 2.500 para abrir o processo. E esse é um dinheiro que quem abre o processo tem que adiantar, certo? Ah, mas se ganhar, depois recebe de volta. Sim, se o réu pagar, recebe de volta, mas não é garantido. Você pode ter sentença, não conseguir executar, perdeu, tomou prejuízo. Então, já uns 2.500 para abrir o processo. Aí, se você precisar de prova pericial, a prova pericial costuma ser bem cara, certo? Estou falando aí de 5 a 20 mil reais. E quem pede a prova, que normalmente é quem abre o processo, é que tem que pagar. Então deve estar falando de mais um tanto que você tem que pagar.
E a maioria dos advogados, eles não trabalham daquela forma que o advogado recebe 30% no final, 20% no final. Eu desconheço advogado que ainda esteja atuando que trabalha assim, certo? A maioria dos advogados trabalha da seguinte forma: olha, eu vou lhe cobrar tanto. E daí ele espera receber algum valor a título de sucumbência, certo? Que ele vai receber da outra parte, não do cliente. No horário contratual, normalmente tem um valor a ser pago independente do êxito, porque o trabalho vai ser feito independente do êxito e o advogado não conhece os argumentos da outra parte, certo? Se ele for fazer no risco, aí ele tem que ter uma boa dose de certeza de que vai ganhar. Quem que faz muito processo no risco? É o advogado trabalhista. Mas é porque na Justiça do Trabalho, normalmente, se você acertar o nome e o CPF do cliente na petição, alguma coisa você ganha. Eu já tive processo onde a parte que eu representava, ela nem era um processo litigioso, certo? Era um processo onde o funcionário faleceu, não tinha deixado nenhum herdeiro óbvio, ninguém abriu o inventário, a lei diz que no caso de falecimento você tem que pagar em tantos dias. Eu pesquisei a jurisprudência do tribunal daqui. O tribunal daqui dizia que se não pagasse dentro dos tantos dias, se não fizesse uma ação de depósito, tinha multa, tinha isso, tinha aquilo. O cliente perguntou o que a gente faz. Eu falei, fazer ação de depósito, né? Entramos lá com a ação de depósito, marcaram uma audiência de conciliação, sabe Deus por quê. Chegou na audiência, a assessora do juiz, doutor, porque a nossa proposta de acordo é tantos mil reais, proposta do juízo, é tantos mil reais. Aí eu falei, calma gente, calma, né? Nem tem réu aqui. Não, mas e o seu fulano? O seu fulano é falecido. Mas então por que você entrou com o processo? Eu falei, porque tem jurisprudência da corte dizendo que se não fizer ação de depósito, tem multa, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Né? Então a gente está fazendo conforme a jurisprudência. Eu nunca ouvi falar disso. Vou chamar o juiz. Chamou o juiz veio. Doutor, nunca ouvi falar disso. Eu falei, excelência, se o senhor disser que nunca ouviu falar e der uma sentença extinguindo o meu processo, para mim tá ótimo. Resolve o problema do meu cliente. Se aparecer lá o Ministério do Trabalho me enchendo o saco, fala, não, aqui ó, eu entrei com ação de depósito, o juiz disse que não cabia, pronto, acabou, resolvido. Entendeu? Então, assim, essa coisa de, o advogado eu pago se ganhar, é só lá na Justiça do Trabalho. Tá? Lá na Justiça do Trabalho, eu acho que hoje em dia nem isso está rolando mais, entendeu? Acho que nem eles não estão fazendo mais, certo? Então, advogado civil, advogado de família, advogado qualquer outra coisa, você vai pagar honorário para o advogado abrir o processo, certo? E normalmente você paga honorário para ele negociar fora do processo também, né? Mas daí é um honorário bem menorzinho. Então, tem o fator custo, que é extremamente relevante. As pessoas não levam em consideração, mas é extremamente relevante. Porque muitas vezes o custo de discutir supera a divergência entre as partes, né? É o caso dessa cliente, ela estava discutindo a multa. A multa dava R$300 em cada mensalidade, dois aluguéis. R$600 de discussão. Na lista do advogado, se ele distribuísse o processo de custos processuais que iam ser pagos, porque realmente ela devia os aluguéis, dava 1.200. Quer dizer, economizando 600, pagava 1.200. Sabe? Não fazia sentido. Então, quando eu recomendei para ela, olha, se ele topar assim, tá bom, na verdade ela estava economizando R$600, que foi o que eu falei para ela no telefone. Ela, não, que não sei o que. Falei, olha, não adianta ficar discutindo, entendeu? Faz o seguinte, oferece para ele, a conta do cara era 8.700, justificada. Começou em 19, eu fui negociando, falei, tira isso, porque isso não tem fundamento, tá aqui a prova, isso aqui já foi dado aceito, isso aqui, aquilo, isso aqui, aquele outro, baixou, chegou em 8.700, eu acho. Aí ela, não, mas ficou pegando as picuinhas, que daí o nosso direito já não era mais bom. Você quer saber? Oferece 7 para ele. Mas com justificativo o quê? Com justificativo que 7 você paga. Essa é a justificativa. Mandei lá para o advogado, doutor, meu cliente topa pagar 7, tá bom? Respondeu, tá bom, só que eu quero depositar amanhã. O cliente, você pode depositar amanhã 7? Não tem outro jeito, nem deposita. Então, depositou 7, resolvido. Né? Então, o fator custo é relevante, certo? O terceiro fator, que é bem importante, que é o tempo, certo? E aqui vem uma explicação que quem foi meu cliente provavelmente já ouviu isso, né? Daí pode pular aí mais 5 minutos de vídeo, que daí vai para o resto da explicação. Tá? Existe uma diferença entre o direito material e o direito processual, certo? Então o que é o direito material? O direito material é, se fulano bater no seu carro e lhe causar um prejuízo de R$10.000, ele tem que lhe pagar R$10.000. Esse é o direito material. O direito processual é como é que você faz para, com o fulano não tirando o dinheiro do próprio bolso e lhe entregando, você, através do Estado, enfiar a mão no bolso dele, tirar os R$10.000 e passar para o seu bolso. Isso é o direito processual, certo? E existe uma diferença bem grande no quesito tempo.
Porque o direito material é imediato. Então o direito material é assim, o fulano bateu atrás do meu carro, tá aqui os orçamentos, né? Fiz 3 orçamentos, um cara me cobrou 15, outro cara me cobrou 8, mas é lá na pinguela, e outro me cobrou 10. Eu levei no 10, que é o médio, e eu gastei 10. O conserto custou 10, líquido certo, 10 mil reais. Aí eu tinha um vídeo gravando na frente que mostrou que eu não freiei abruptamente, que eu não estava fazendo nada de errado, e eu tinha uma câmera gravando atrás, que filma você batendo atrás e ainda mexendo no celular. Certo? E ainda pegou a placa, pegou tudo, não tem dúvida nenhuma. Então, o direito material, olhando o caso, submetendo a vários juristas e até a leigos, as pessoas vão dizer, não, tá errado, o cara tem que pagar os 10 mil reais. Esse é o direito material. Qual que é o direito processual? O direito processual é, olha, você me deve 10 mil reais. A pessoa diz, não. Não, você não me deve? Não, eu devo, mas eu não vou pagar. Certo? É um caso que traz à baila uma frase que ficou bem famosinha, né? Virou figurinha do Facebook, eu não sei como é que é o nome, eu acho que eu já estou ficando velho, não guardo mais os nomes da moda, não aprendi os nomes da moda, mas é uma frase que o pessoal vai adorar. Quando você está errado, sabe que está errado, mas quer negociar, você pode usar a arma do se fere a minha existência, eu serei resistência, tá? Pronto. Para o cara transformar o direito material dele, que é você tem que me dar os 10 mil reais, num fato da vida real, existe todo um direito processual que tem que ser seguido. Então você tem que abrir o processo, adiantar as custas, apresentar a prova, indicar ao juiz competente quem é o responsável, aí o juiz tem que citar ele. Aí pelo novo Código de Processo Civil tem que ter uma audiência de conciliação, normalmente marcada 5 meses para frente da citação. Aí na audiência de conciliação ele pode olhar para sua cara e falar assim, se fere a minha existência, eu serei resistência, certo? E daí ele tem 15 dias úteis para apresentar uma contestação. Nessa contestação ele pode trazer um monte de prova, aí você vai ter que impugnar isso. Aí o juiz vai marcar uma audiência de instrução para ouvir as testemunhas. Aí ele vai deferir ou indeferir provas, aí ele vai sanear o processo. Se não tiver nenhum incidente no meio, mandando suspender tudo, porque o fulaninho lá, que é testemunha essencial, foi fazer uma viagem para a Lua. Só volta, né, daqui a 2 anos. Vamos ter que esperar ele voltar da Lua. É direito processual, gente. É o processo. Seguindo o seu caminho, até chegar no final e o juiz de primeira instância dizer assim, sim, está correto. Fulaninho bateu no carro do ciclaninho e por isso o fulaninho tem que tirar 10 mil reais do bolso e entregar para o ciclaninho. E daí o que o ciclaninho faz? Ele olha para o juiz e diz, se fere a minha existência, eu serei resistência. E apresenta embargos de declaração, que daí vão levar mais ou menos 30 dias para serem julgados, e depois ele apresenta a apelação, que daí vai para o tribunal. Se ele apresentar uma petição, né, olha, fere a minha existência, mas eu serei resistência, mas não tão resistente, eu acho que eu faço um acordo. Aí eles mandam para o conselho lá de conciliação, mais 5 meses para marcar a audiência lá. Chega na audiência, ele se fere a minha existência, eu serei resistência, não tem. Aí vai para julgamento, aí julga na segunda instância, aí embargos de declaração de novo, aí ele apresenta recurso para o STF, para o STJ, aí é analisado, enfim. Entre o seu direito material, que é fulano, me causou prejuízo, me deve 10 mil reais, até chegar na sentença transitada em julgado, onde o juiz diz, fulano, você tem que pagar 10 mil reais para o ciclano, e não se discute mais, a gente tem uns 3 anos aí, na justiça brasileira, tá? Processo rápido, 3 anos, certo? Aí vai para o processo de execução, que daí o juiz vai realmente, com a mão do Estado, enfiar a mão no bolso lá do cara, fazer bloqueio judicial, bloquear bens, penhora, etc. Um processo de execução. Se o cara for resistência, certo? Mais uns 2 anos aí. Certo? Uns 5 anos entre o direito material que você previu, que era, e a efetivação. Esse intervalo chama direito processual. O que significa que se você teve um prejuízo de 10 e você quer receber 10, a outra parte tem como arma para ali convencer a fazer um acordo, aceitar alguma coisa diferente do que o direito material diz, o tempo, o processo que precisa ser seguido até chegar no cumprimento. O tempo também, ele às vezes funciona ao contrário. Quando que o tempo funciona ao contrário? Quando, através das liminares. Então, por exemplo, na minha atuação,
eu dificilmente peço uma liminar para garantir alguma coisa. O principal objetivo das liminares, lógico, quando é necessário garantir, a gente usa para garantir. Mas o principal foco das liminares é encher o saco, entendeu? É tornar a vida do outro desconfortável, tornar esperar o processo chegar ao final desconfortável. Então, por exemplo, na vara de família, isso é bem comum, certo? Então, por exemplo, tem um divórcio, certo? Aí lá, o que tem para partilhar? São 2 carros, um para cada um, uma casa que vale 100 mil reais e tem mais 100 mil reais num banco, certo? Então, como é que dava para partilhar? Fácil, para hoje. Cada um fica com um carro, dizendo que são 2 carros iguais, cada um fica com um carro, alguém fica com a casa e alguém fica com 100 mil reais. Pronto, partilha perfeita, 50-50, ninguém perdeu nada. Você vai fazer esse acordo? Se fizer, é ótimo. Mas e se alguém quiser ser resistência porque fere a sua existência? E em divórcio isso é muito comum, porque as pessoas estão magoadas. Então a chance de alguém querer ser resistência é grande. Você tem que tornar a vida da pessoa desconfortável, porque caso a pessoa esteja confortável na situação, ela está dirigindo o próprio carro e andando e morando lá na casa. O outro está dirigindo o próprio carro e com acesso ao dinheiro, certo? Fazendo o uso que quer do dinheiro. Ambos estão confortáveis, não sai acordo, certo? Como é que você torna a vida de alguém desconfortável? O marido, por acaso, ficou na casa. Ele quer ficar na casa e você, mulher, foi para a casa da mãe. Ou vice-versa, tanto faz. Você entra com uma liminar pedindo o afastamento do lar do outro. Você vê o que ele quer. Eu quero a casa. Entendeu? Então você pede uma liminar pedindo que o juiz negue aquilo que a pessoa quer. Entendeu? Não tem nada a ver com direito. Você nega aquilo que a pessoa quer. E daí a pessoa fica numa situação desconfortável. E quando as pessoas estão numa situação desconfortável, elas querem sair do desconforto. E como é que sai do desconforto? Fazendo um acordo. Fazer uma partilha, pronto, resolvido. Você tem acesso, né, ao conforto novamente. O que nos leva à terceira arma necessária para você ganhar um processo, que é o fator psicológico. O fator psicológico é extremamente importante. Eu já tive vários. Quando eu atuava basicamente com direito de família, praticamente todos os acordos que eu consegui foram da seguinte maneira. A pessoa começou, a gente propôs um acordo. Não, assim eu não aceito. Um pouquinho mais pra frente, ao acordo. Eu até aceito isso, mas isso eu não aceito. Aí, pouco lá mais pra frente, me liga lá, e normalmente é a parte que liga, não é nem o advogado. Passa por cima do advogado, a parte me liga direto. Doutor, tal, não sei o quê. Fala, não, você tem que ver com o advogado. Não, doutor, o advogado nem me atende mais, né? Não sei o quê, eu vou trocar de advogado, não sei. Falei, então tá bom, então qual que é a proposta? Não, a proposta é aquela lá que o senhor deu lá no começo, ele ainda topa? Ou ela ainda topa? Topa. Qual? Não, eu cansei desse negócio, desse processo, isso aí não vai dar em nada. Entendeu? Porque a pessoa se desgasta. Né? O processo é desgastante, certo? Hoje em dia, inclusive, que os processos são virtuais, etc., eu aviso os clientes, falar, o número do seu processo é esse. Você pode ir lá na vara, fazer o acompanhamento, fazer a tua senha, que daí você tem o mesmo acesso que eu ao processo. Tá lá todos os documentos, você pode ver tudo, mas eu te recomendo, não fique olhando esse processo. Não fique olhando. Porque daí a pessoa, ela se estressa com isso, ela fica todo dia olhando. Eu tenho um cliente que tem uma movimentaçãozinha, ele liga. É por isso que eu saí dessa parte do litigioso, entendeu? Que começou a ficar muito frequente. Eu passava o dia inteiro no telefone, tinha movimentação processual, o telefone ficava ligando. Porque os clientes ficam... Eu tenho um cliente que ele entra no processo e ele fica atualizando o navegador para ver se anda. Eu digo lá, olha, essa semana eu vou fazer uma petição lá e tal, assim, então fica combinado assim. Segunda ou terça-feira eu vou fazer a petição. O cara pega segunda-feira, 9 horas da manhã e fica lá, dando F5, atualizando o navegador para ver se entrou a petição. E isso causa um problema psicológico, um estresse psicológico nas pessoas imenso. Então, efetivamente, a psicologia afeta o andamento do processo. Você tem questão de insegurança, você tem questão de decepção, certo? Às vezes, por exemplo, a gente faz um pedido para o juiz, aí o juiz não lê direito, alguma coisa assim, indefere o nosso pedido. Ou pior, né, que é uma coisa que assim, realmente esmaga. Você vai lá em primeira instância, entra com o processo, pede a liminar, o juiz defere tudo. Tudo. Aí você liga para o cliente e fala, lá, sabe, tudo, inclusive aquilo que nem eu acreditava, que eu pedi só para ver se colava, né, só para fazer uma pressão e tal. Deferiu tudo, maravilha, ótimo. Aí a outra parte fica sabendo da liminar e traz uma documentação, traz um argumento, traz uma coisa que a gente não sabia, ou que o cliente sabia e não contou e tal, e o tribunal caça tudo.
tudo, perdeu tudo, liminar cassado. E daí você tá lá em cima, cai lá embaixo, entendeu? E isso causa estresse em mim, que sou advogado, que não tem nada a ver com a história. Às vezes até você olha e fala assim, mas aí mereceu, hein? Mas se eu soubesse isso, não tinha nem pego a causa, entendeu? A gente se estressa. Imagine o cliente, porque eu tenho vários processos, eu tenho vários problemas para resolver, então o que eu faço? Eu compartimento os problemas. Né? Então, é o problema do fulano. Então, vou preocupar com o problema do fulano, assim, preciso fazer isso. Fiz isso, coloquei, problema resolvido. Né? Aquele compartimento daquele problema está resolvido. Vamos para o próximo, e para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Então, isso não gera uma ligação emocional. Agora, quando você tem um processo, ele é o seu processo. Você só tem ele. Você só tem que pensar nele. Você só tem ele para acompanhar. Então, a gente se estressa? A gente se estressa. Mas não dá tempo de ficar estressado muito tempo. A gente se estressa com aquele, aí em seguida já tem que ver o outro, aí a gente esquece daquele, segue, vida que segue, né? Perdeu hoje, o outro ganha amanhã e pronto. Agora você que é parte, você só tem aquele. E você vai se preocupar com aquilo. Então, recapitulando, quais são as armas? O primeiro é o direito, o segundo é o tempo, o terceiro é o custo e o quarto é o psicológico das pessoas, certo? Então, tem que fazer audiência, né? A maioria dos clientes morre de medo de fazer audiência. Não, mas como é que vai ser? Não sei o que. Né? Quando eu comecei a advogar, tinha alguns clientes lá, saía da audiência, o cliente, doutor, mas assim, eu falei, mas por que você não me falou? Eu não sabia que eu podia falar. Mas pelo amor de Deus, lógico que pode. Mas daí vai ofender o juiz. Não tem problema. Não, então hoje eu já treino os clientes. Eu digo, olha, qualquer coisa que você precisar falar, me cutuca, fala, doutor, preciso falar um negócio com você. Agora tem um WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp pra mim. Me chuta a perna debaixo da mesa, né? Não tem... Viu alguma coisa que você sabe, eu não sei, e você percebeu que eu não percebi, né? Me interrompa, né? A gente conversa lá fora, você me esclarece, eu volto, a gente faz o que tem que ser feito, né? Por favor, não vai esperar no fim da audiência para me contar que você tinha a carta na manga, um negócio que resolveria o nosso problema, tá? Então, tudo isso envolve a grande questão de como que se ganha o processo, tá? Então agora vocês já sabem quais são as armas, quais são as ferramentas, tá? Como é que se faz o combate, tá? E como é que se ganha o combate, tá? E é aqui que vem a regra de ouro. Você ganha o combate definindo de forma clara, antes de você entrar no ringue, o que é ganhar. Então você conversa com o seu advogado, pega todos esses elementos, considera e define com o seu advogado o que é ganhar. Entendeu? Por exemplo, eu já tive cliente que o ganhar era não olhar mais para a cara daquela bruxa. Doutor, eu quero um negócio que eu faça e essa mulher não me apareça mais na minha frente. Eu não quero mais ver essa mulher, eu não quero me pedir um aumento de pensão, eu não quero mais saber. Entendeu? Eu quero seguir com a minha vida e não olhar mais para a cara dela. É isso que você quer? Esse é o principal, o mais importante para você? Isso é o mais importante para mim. Então, isso é ganhar o processo para você. Outro cliente, doutor, é o seguinte, tudo, tá? Eu vou falar de direito de família porque o outro direito que eu aplico ele é muito burocrático. Começar a explicar aqui ninguém vai entender nada, tá? Mas, outro cliente, né? O que você quer? Doutor, eu não acho justo. Tá? Ela nunca me ajudou, só atrapalhava, só gastava o dinheiro, né? O que a gente tem de patrimônio eu comprei escondido dela. Porque se ela soubesse, ela ia mandar vender pra gente enfiar em viagem essas coisas, isso, aquilo, aquele outro. Entendeu? Eu não acho justo. Ganhar o processo para mim é eu ficar com esse, aquele patrimônio. Tá? Não, mas a parte dela é meio. Mas eu não quero. Eu quero ficar com tudo. Ou quero ficar com a maioria. Entendeu? Ó, então a gente vai ter que atuar com o tempo, a gente vai ter que atuar com isso. E os honorários daí são bem mais caros. Não tem problema. Eu pago os honorários. Mas o que eu quero é isso. Atuamos, resolvemos. Outro cliente. Olha, doutor, para mim tanto faz. Entendeu? Do jeito que ela achar melhor, entendeu? Só que essa empresa e esse CNPJ é meu. Tá? Eu não quero ela metendo a mão aqui. Definido. É o que o direito material diz que os 3 clientes têm que ter? Não. O direito material não diz nada disso, não. Entendeu? Mas, aplicando as armas, né? Aplicando o direito material e principalmente processual, né? Trabalhando o tempo, trabalhando o custo, trabalhando o psicológico da outra parte, você acaba conseguindo o resultado, certo? E principalmente, você precisa colocar alguma coisa que seja real, certo? Existem alguns clientes que querem algumas coisas que não são reais, e daí eu simplesmente nego o atendimento, né? Por exemplo, teve um cliente lá, que ele chegou para mim e disse, olha,
a pensão que eu pago é assim, 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 eu quero reduzir para tanto, por causa disso, 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 disso. Certo? Aí eu olhei a documentação dele, ele já tinha entrado, não fazia muito tempo, acho que não tinha 3 meses, que tinha saído uma sentença definitiva negando a mesma coisa, não tem base, entendeu? Eu disse para ele, falei, olha, adoraria pegar o seu caso, até porque os honorários que eu poderia lhe cobrar são bem consideráveis, mas eu não vou pegar porque não tem base, tá? Isso daí não vai ter como, tá? Não vai ter como, não vai conseguir. Eu não vejo nenhuma das ferramentas disponíveis gerando esse resultado. Tá? Então, para finalizar o vídeo, que acho que ficou o vídeo mais longo desse canal, por enquanto. Como que se ganha o processo? Verifica se o custo do processo não é maior do que o que você está colocando para a sua parte e para outra parte, e daí se for para outra parte você põe na mesa. Fala assim, ó, se fere a minha existência, eu serei resistência. E você está discutindo 3 mil reais comigo, você vai gastar 4 para abrir o processo. E qual é o risco de perder? O tempo, né? Verifica, né? A pessoa precisa do dinheiro para já? Ela precisa do dinheiro para já? Você pode dar esse dinheiro para já? Pede um desconto, que foi com a minha cliente, né? Não tinha fundamento nenhum para aqueles 1.700 de desconto, nenhum, nada, nada. Qual que é o fundamento? O fundamento é o seguinte, se você aceitar 7 ao invés dos 8.700 que você tem razão em me cobrar, eu te deposito amanhã. Se você quiser cobrar os 8.700, você vai entrar com o processo e eu te deposito daqui a 3 anos. Né? Então, tempo é um fator, certo? Terceiro, fator psicológico. As pessoas, muitas vezes, não reúnem capacidade psicológica de lidar com um processo por muito tempo, né? Aí você tem que pôr isso em prática. Por exemplo, teu processo é contra o banco não vai ter afetação psicológica, o Itaú não vai ficar preocupado, perder o sono à noite porque você tem um processo contra ele. Agora, o Itaú tem um processo contra você, você vai perder o sono à noite. Entendeu? E daí muitas vezes, alguma coisa que você, por exemplo, hoje não aceita de jeito nenhum, daqui a 3 anos, quando você pôr na conta as noites que você passou em claro, porque aquela liminar que você pediu o juiz indeferiu, porque foi para o contador e o cálculo que voltou não era o que você pensava, entendeu? Porque aquela tese que estava ganhando todos os processos até agora, teve um julgamento no STF ontem e eles decidiram que não vale mais. Né? E que agora o teu processo vai ser julgado com a regra que não vale mais, entendeu? E daí você chega no final dos 3 anos e pensa assim, se eu tivesse pego aquele dinheiro que eles me ofereceram, tava ótimo, entendeu? Então tem que ser posto isso em prática. Colocando todos esses fatores, o que me satisfaz, o que eu considero como um resultado legal. Porque, por exemplo, eu às vezes fecho no horário com os clientes, o que eu faço? Eu falo assim, olha, o valor para levar o processo até o final é X, mas aí eu dou os descontos. Olha, te dou desconto de 40% se você fizer um acordo antes da audiência de conciliação. Você não precisa nem ir na audiência, a gente apresenta o processo, ou às vezes nem apresenta o processo, às vezes a gente só negocia extrajudicialmente e chega a um acordo antes da audiência de primeira instância, não precisa ir na audiência de primeira instância, 40% de desconto do valor do honorário. Ah não, poxa, após a audiência de primeira instância, mas antes da audiência de instrução, que também dá uma bela de uma economia, entendeu? Porque muitas vezes o que acontece? A gente faz a audiência de conciliação, as pessoas na hora não fecham. Aí ela vai com o advogado dela, o advogado explica, olha, tem esse tempo, tem essa demora, tem isso, tem aquilo, você está brigando por 5 mil reais. O prejuízo que você vai tomar para levar isso até o final é mais de 5 mil reais. Né? Então, engole os 5 mil reais de desconto aí, que você está na vantagem financeira. Né? E, às vezes, 2, 3 semanas depois da audiência de conciliação, sai o acordo. Né? Então, a gente põe o desconto, certo? Porque existe uma economia de trabalho também, né? Por conta do direito processual, certo? Aí, poxa, não saiu, mas saiu depois da audiência de instrução, mais um desconto, né? Então, o que é ganhar o processo? Ganhar o processo é, você pega todos os elementos e define um objetivo real, verossímil, atingível. E esquece essa história de que o meu direito diz quem. Não existe isso. Tá? Isso é lá no livro, na teoria, na prática. O seu direito é aquilo que você consegue receber. Ah não, mas o certo era receber tanto. Aí o cara pega e fala assim, ó, eu vou te pagar tanto. Você não aceita, não sei o quê. Aí chega lá no final, o cara vai à falência. Fica lá com a mão na frente e outra atrás. Às vezes até sair do Brasil. Não recebe nada. Então, para ganhar um processo, o que você tem que fazer é definir um objetivo claro, que você e o seu advogado sabem, e conseguir que a outra parte, por conta, utilizando todas as armas que eu expliquei, concorde a voluntariamente lhe entregar aquilo. Tá?
E normalmente aquilo que ele vai concordar em entregar é muito diferente daquilo que o direito no papel, na teoria, diz. Uma vez que você aceita essa realidade, a chance de você ganhar qualquer processo é bem grande. Então, desculpa pelo tempo excessivo do vídeo, mas esse é um assunto complicado. Boa noite e até o próximo vídeo.